Estamos aqui no Evangélicos em Foco. Bem-vindos e bem-vindas no episódio número 9, nesse podcast ligado ao Observatório Evangélico Sociedade, projeto desenvolvido na UNILA. Eu sou João Barros II e hoje tenho o prazer de entrevistar o Dr. Daniel Guanais. Ele é graduado em Teologia e Psicologia e PhD em Teologia pela Universidade Aberdeen. Aberdeen, na Escócia? Falei certo, Daniel? Tudo certo. Líder do movimento Pastores pela Vida, da Visão Mundial, e articulista na Folha de São Paulo. Também é autor de alguns livros e colaborações em algumas obras, como o último publicado, Cuidar de Si, a arte de equilibrar as 6 áreas essenciais da vida. Daniel, obrigado pela tua presença, por aceitar bater um papo aqui conosco, né? E conte para nós um pouco da tua trajetória, tua formação acadêmica e a atuação hoje, né? Como é que está sendo? Maravilha. Primeiro, João, obrigado pelo convite para estar aqui, para conversar sobre questões que me interpelam muito, que eu acho que são muito úteis para a sociedade como um todo, para observar a igreja e, enfim, para contribuir com a promoção do bem comum, da vida das pessoas, né? Então, uma honra estar aqui batendo esse papo com você. Minha formação, ela está exatamente nesses dois campos que você mencionou, né? Teologia e psicologia. Quando eu tinha 17 anos, eu sabia que eu queria ser pastor. Terminando o segundo grau, assim, eu sabia que essa seria minha jornada. Eu tinha uma convicção mesmo profunda. Não sou de uma família de pastores, o primeiro pastor da minha família, e o único até aqui. Mas cresci na igreja, uma vida toda muito envolvida nesse contexto de fé comunitária, e tinha muita convicção de que queria cuidar de gente a partir desse lugar da trajetória pastoral. E fui, então, quando me formei no segundo grau, no ensino médio, né, fui estudar teologia para seguir os passos que a minha denominação prescrevia. Por uma fala de uma mãe preocupada com o futuro de um filho, ainda que respeitando e reconhecendo essa vocação, eu fui fazer uma outra formação em paralelo. Minha mãe disse: meu filho, que bom, você vai fazer isso, reconheço sua vocação, mas acho que você pode ter uma outra formação que vai te auxiliar, pode ser útil para você financeiramente no futuro, e que pode te ajudar. Escolhe outra coisa para você fazer em paralelo. E aí, desafiado, coagido pela voz de uma mãe, Sim. fui estudar psicologia, porque pensei que a psicologia pode ser muito útil para mim no cuidado das pessoas na igreja, né? Então, escolhi a psicologia como uma ferramenta que me auxiliasse a cuidar de gente na lida pastoral. E me encantei pela psicologia, e há 20 anos, então, eu tenho me dedicado a essas duas áreas, né? Tanto na atuação da igreja quanto na psicologia clínica. Fiz um mestrado depois na área da teologia, estritamente na área da teologia, e no doutorado que eu fui estudar lá na Escócia, eu resolvi fazer com que essas minhas duas áreas de graduação se encontrassem. Então, eu fiz uma pesquisa lá na Universidade de Aberdeen sobre narcisismo e espiritualidade. O narcisismo no plural religioso. Fui pesquisar a partir de um texto de Christopher Lasch, crítico social do século passado, que escreveu A Cultura do Narcisismo. Eu escrevi uma tese e fui fazer uma pesquisa sobre o narcisismo como um traço cultural religioso, quais os impactos disso, né? Uma fé cristã, mas com um ethos, assim, narcisista, né? A partir da tese do Lasch. E é isso, a minha atuação hoje ela é pastoral, ela é clínica, basicamente. Tenho essa atuação na Visão Mundial com Pastores pela Vida, né? Muito instigando a comunidade pastoral a cuidar de si dentro dessa perspectiva de saúde mental, e escrevendo também, lecionando, assim, aqui e ali em algumas instituições. Daniel, que legal. Isso você menciona na sua pesquisa justamente tem a ver com o tema, né, do nosso bate-papo aqui, que é essa relação entre espiritualidade e saúde mental, né? Nesse mês de setembro, aí, a gente comemorando, enfim, o mês de setembro servindo como mote, né, para Setembro Amarelo, né, para relembrar da questão do suicídio, né, mas a gente podendo falar sobre a saúde mental como um todo, né, de maneira mais ampla. E eu tinha pensado a gente justamente começar a nossa conversa falando dessa relação igreja, especificamente, né, a espiritualidade evangélica, né, a igreja evangélica e a promoção da saúde, né. Pela sua experiência, assim, o que você poderia compartilhar um pouco conosco? Eu acho, João, que a igreja evangélica
ela tem um papel assim, fundamental, não apenas da igreja evangélica, mas eu vou falar a partir desse recorte, né, na promoção de saúde mental. Né? Acho que a gente costuma ter um olhar muito crítico para as mazelas que a igreja gera, e eu não vou aqui romantizar a relação da igreja com a sociedade como se não houvesse mazelas provocadas pelas comunidades religiosas e pelas nossas, né, pelas comunidades evangélicas. Mas também não sou um pessimista em relação a essa relação entre igreja e sociedade, e acho que a igreja presta um serviço lindo à sociedade na promoção da saúde, na medida em que ela faz coisas como gera senso de pertencimento, oferece sentido, oferece espaço de práticas, tanto práticas individuais quanto práticas comunitárias que reduzem estresse, que fortalecem laços, que conectam pessoas com pessoas e pessoas com causas, né? E pessoas com possibilidades de futuro, de sonho. Então, gosto de pensar na igreja com todas as possibilidades dos efeitos colaterais, né? E dos erros que a igreja comete. Eu gosto de pensar muito na igreja como uma organização ou um organismo muito importante na promoção de saúde para a vida das pessoas que escolhem fazer parte, sabe, dessas comunidades e também para o seu entorno. Né? Acho que a gente vive num tempo, acho que é legal frisar isso, João, de tanto individualismo, inclusive o simples fato de haver uma organização como a igreja, que fomenta o ajuntamento e a partir do ajuntamento os relacionamentos, que são coisas diferentes, né? Eu acho que isso já é muito importante, né? Porque a gente vive em dinâmicas sociais que quase que nos tornam autônomos, ou pelo menos nos dão a sensação de que nós somos autônomos para tudo. Né? Uhum. Espaços como igrejas vão na contramão dessa tendência do individualismo e do isolamento. Né? No mundo de tanta solidão, os números da solidão são muito alarmantes no mundo hoje, acho que é legal frisar isso. O simples fato de haver espaços para onde as pessoas vão para se encontrar, para exercer, sabe, atividades que seja uma vez por semana, 1h30 ou 2 ali juntas, isso já é muita coisa para a promoção de saúde mental. Não, isso com certeza, né? A rotina e a gama de atividades, né, que a Igreja Evangélica proporciona na sociedade brasileira hoje, muitas vezes ocupa um espaço na vida das pessoas que contribui de forma decisiva, né, para a saúde mental, emocional, né? Sim. E interessante notar também que, assim, uma tese comum que a gente escuta é que a igreja ganha essa importância, né, desempenhando esses papéis, ocupando um vazio que é deixado pelo Estado, né? Uma tese que a gente encontra aqui e ali, né? Você sabe que eu tenho as minhas dúvidas aqui, eu estou compartilhando contigo mesmo, eu tenho as minhas dúvidas de que, tudo bem, ok, isso pode acontecer, né? Ou talvez isso realmente aconteça, mas eu tenho as minhas dúvidas de que isso é tudo, sabe? Eu acho que tem algo mais aí, tem um ingrediente a mais que não é só ocupar um lugar que seria de outro ente, né? Mas talvez desempenhar uma atividade ou algumas atividades ou de um jeito que outro ente não poderia fazer. Sim, concordo plenamente. E vejo isso pela maneira como os acessos são dados à igreja e aos seus representantes nos espaços mais sagrados das pessoas que são as suas casas. Né? Então, a gente costuma pensar, por exemplo, no que as igrejas oferecem muitas vezes em lugares onde o Estado não chega, a nível de educação, né? A nível de redes que possibilitam acesso à saúde, como a igreja muitas vezes, né, preenche esses espaços, e a gente pode pensar nas periferias da cidade, como a igreja consegue fazer coisas suprindo a ausência do Estado, ou a incapacidade do Estado de dar conta de certas questões. Mas também tem essa outra dimensão que você traz, que eu acho que é muito importante a gente frisar. A maneira como a gente chega nos espaços sagrados, que são os lares das pessoas, mais do que as casas, né? O que esse ambiente representa, o lar das pessoas, é muito singular. E alguns poderiam até me ouvir e pensar assim, você tem nem tudo porque você é um
pastor, e sabe, puxa, né? Mas, na verdade, eu estou falando assim, a partir do lugar da observação. Dos lugares assim, mais abastados aos lugares de maior escassez, a nível de condições sociais. A maneira com que abrem as portas do lar, para que representantes da igreja chegam para fazer mediação, para fazer escuta, sabe? Para oferecer uma palavra de conforto. Isso é muito sagrado. E aí eu falo das casas das pessoas, mas também falo dos espaços de trabalho. Como a igreja tem uma capilaridade pelo carisma, né? E aí eu acho que isso não tem a ver com a organização e com a estrutura, mas com o carisma da igreja, né? A igreja, pelo seu carisma, né, pela sua graça, assim, né, ela recebe portas abertas em lugares que são lugares muito sagrados, né? Como a vida humana ela é muito frágil, a gente vive com muitas capas e com muitas máscaras. Eu acho que poucas instituições veem as pessoas tão despidas na alma quanto a igreja na presença dos seus representantes. Quando um pastor, uma pastora, quando um líder, quando um irmão, minha irmã, chegam numa casa de uma pessoa, essas pessoas elas se destem na alma numa medida que poucas vezes isso acontece. Eu acho que isso reflete a confiança, né, e a credibilidade desses agentes na possibilidade de transformar, de oferecer sentido, de oferecer conforto para a sociedade. Acho isso muito, muito especial. E acho que isso merece ser enfatizado, inclusive para a gente não perder a consciência do senso de sacralidade que a gente tem quando a gente chega na vida das pessoas, sabe? Essa questão da credibilidade, inclusive, que você menciona, saiu uma pesquisa recente agora, né? Sobre o nível de confiança que a população brasileira tem em algumas instituições, né? E a confiança depositada na igreja, tanto católica quanto evangélica, é maior do que as instituições democráticas, né? Sim. A gente pode ver isso pelo lado negativo, nossa, como as instituições democráticas estão deixando a desejar, né? Mas podemos ver isso por esse lado também que você está mencionando, né? Como a igreja desempenha um papel na vida das pessoas que é próprio do seu carisma, né? Sim, perfeito, concordo plenamente. E, inclusive, essa questão da saúde, o potencial da igreja nessa colaboração, né, tem algumas pesquisas que apontam a promoção da saúde emocional e saúde física. Estou lembrando aqui do livro do Randall Chesnutt, né, Born Again em Brasil, né, que fez uma pesquisa na década de 90 em Belém do Pará. Né? Importantíssimo, né? E ele menciona, como a conversão de maridos, né, na periferia ali, né, de Belém, contribuíam para a saúde emocional da família, né? A partir do momento que o cara se convertia, aí ele parava de gastar o dinheiro no bar, aí deixava de chegar bêbado em casa, aí deixava de ter briga com a esposa, porque tinha gastado a grana, né? E aquilo gerava uma nova dinâmica familiar, né? Uma nova dinâmica de relacionamento, né? De sentimentos ali, né? Isso é muito interessante, né? A conversão analisada por essa perspectiva, né? Dos seus efeitos. Então, assim, a conversão provoca uma mudança no estilo de vida que afeta um ecossistema, né? E é exatamente isso, né? Assim, o sujeito que, por uma experiência de conversão, resolve abandonar, consegue, nem resolve, vou até mudar aqui a expressão, consegue abandonar, por exemplo, um vício, e superar um vício que ele não conseguia antes por outros meios, não que não pudesse, mas às vezes não é a experiência dele, ele não consegue. E aí ele muda a compreensão do valor que a esposa dele tem, da responsabilidade dele como pai, e isso vai afetando todo o ecossistema de uma família. Isso é muito, muito potente, né? Isso é muito potente, porque você imagina um filho cujo pai não chega mais embriagado em casa e não transforma a casa assim, num verdadeiro inferno, sabe? Porque antes era violento com sua mãe, era violento consigo, e agora esse pai é um pai que não provoca mais isso. Imagina a cabeça desse menino, né? E encontrando assim, um ambiente de paz, né? Conseguindo ser organizado, dizendo eu não preciso sobreviver, lutar pela sobrevivência todos os dias, que agora eu tenho um pai que em vez de me bater, é um pai que me protege. E aí, de novo, não é uma romantização da experiência da conversão, mas é enxergar que a conversão faz isso, né? Não é só uma experiência intangível de um novo sentido para a alma. É a possibilidade de reorganizar a vida aqui a partir de outras categorias, né? E ouvindo ensinamentos que te fazem olhar
para a sua dinâmica de vida e dizer assim, eu acho que pode ser diferente. Sim. Não, isso me faz pensar, inclusive, numa crítica vinda de alguns movimentos sociais, né? E que a igreja é uma difusora de padrões patriarcais, né, machistas e tal. E eu tendo a concordar, né? Em algum sentido tendo a concordar. Mas justamente o que ganha pouca luz, né, é esse efeito na vida das pessoas, na vida de muitas famílias brasileiras, né, de periferia, né, que sofrem esses dilemas de dinâmica familiar próprios de vícios, né, ou enfim, algumas condutas, né, que quando a igreja chega, né, quando a prática da espiritualidade chega, né, ela impacta aquela família como um todo, né? Sim. E não apenas assim, no enfrentamento da superação de vícios, né, João? Acho que a gente pode pensar também, por exemplo, como os vínculos comunitários que são fortalecidos na igreja, né? Porque a gente enfatiza o tempo todo que a gente é irmão e irmã. Isso pode parecer só um discurso católico, mas isso tem uma força tão grande na construção desse senso de família, de pertencimento, sabe? De responsabilidade pelo outro, né? Como as práticas cotidianas da igreja de partilhar motivos de oração nos responsabilizam uns pelos outros. Parece coisa pouca, mas inclusive para a saúde mental, né? Você enfrentar os seus dilemas sabendo que tem uma comunidade em oração por você, você viver a experiência de ter alguém que vai se preocupar, sei lá, com a alimentação da sua família no momento de ausência sua. Quem vive comunidade evangélica, sobretudo nas periferias, sabe disso, né? Dessa experiência. De alguém que vai cuidar do seu filho, de alguém que vai cuidar da sua filha, de uma igreja que vai se mobilizar para que uma necessidade seja suprida. Ainda que a própria igreja tenha as suas necessidades, mas ela se mobiliza. Então, tudo isso é muito forte, não apenas para suprir necessidades físicas e para preencher lacunas sociais, mas para dar para as pessoas uma espécie de conforto psíquico que as ajuda a enfrentar os dilemas, a dormir melhor, sabe? A viver com menos angústia. Isso tudo é muito bacana, é muito bonito. Sim. Isso que você tocou diz respeito até ao suporte material, né? Que algumas igrejas, suporte material, psicológico, né? Que muitas igrejas proporcionam em ambiente de profunda carência, né? E é isso que você comentou, né? A mãe que sai para trabalhar porque sabe que a vizinha vai dar o lanche para as crianças, então ela fica tranquila, né? Vai dar o lanche na hora tal. Esse laço de confiança, né? Que gera uma tranquilidade, né? Que gera saúde emocional, colabora, né? Para a saúde emocional, psicológica das pessoas, né? Isso é muito, né? Da dinâmica da igreja, né? É muito da dinâmica da igreja. E é claro que eu não estou dizendo aqui que isso é um privilégio da igreja, sabe? O que essa é uma experiência só da igreja. É claro que essa experiência é uma experiência que atravessa em outros espaços. Mas o que eu acho que é bacana de frisar, já que a gente está falando a partir da experiência da igreja, é que na igreja isso não é só fruto de uma intuição. Talvez seja bom que façamos isso. Não, na igreja isso é resultado de uma compreensão de qual é a sua própria missão, certo? Então, a igreja não faz porque ela intui que isso é bacana. A igreja faz isso porque esse foi o legado que Cristo deixou para a igreja, né? No cuidado um do outro, no amor ao próximo como a si. Então, isso não é uma das coisas que a igreja faz. Essa é a razão da igreja de existir, né? Ser essa comunidade que continua o ministério do Cristo no mundo, né? Sendo esse espaço de promoção e de construção a partir do amor e da ética de Jesus. Então isso é muito central para a vida da igreja. Tanto que uma das parábolas mais conhecidas aí de Jesus é do bom samaritano, né? Exato. Que é extremamente desafiadora, né? É um olhar para o outro, aquele outro que inicialmente seria assim, muito distante de mim, e enxergá-lo como próximo. É um outro de quem eu quero me fazer distante, porque a história surge daí, né? A história surge da pergunta de um camarada que quer encontrar uma razão para se fazer distante de alguém. Porque se ele está falando assim para Jesus, quem é o meu próximo, no fundo o que ele está dizendo qual é o limite, para não ter que me comprometer, né? Então onde eu preciso ir. E aí Jesus conta essa história genial e desconcerta o camarada, porque diz assim, na vida você vai encontrar muitas razões para se distanciar, você pode
ter as desculpas que você quiser, mas você precisa entender que o sentido da existência, porque esse cara quer encontrar sentido, né? O sentido da existência passa por se aproximar. Você passa próximo, inclusive daquele de quem a sua religião te faz distante, os seus dilemas raciais te fazem distante, a sua cultura te faz distante, né? Porque você está colocando ali um judeu samaritano ali nesse espaço, né? Então, a história é interessantíssima, né? Rica. Jesus, como sabia fazer, né? Provocando o camarada e dizendo, já que você fez a pergunta, então lide com essa resposta. Saiu desconcertado, né? Desconcertado, né? E essa postura de enxergar o outro como próximo, ou do esforço para isso, né? Muitas vezes pode levar a um exercício da tolerância, né? Da empatia, né? Sentimentos e posturas, né? Que são têm sido tão caros para nós hoje em dia, né? Tem sido caros, assim, penso, João, que seria maravilhoso que em 2025, quase 2026, a gente não precisasse mais brigar para que esses sentimentos fossem vistos como importantes, né? Mas parece que a gente ainda precisa justificar a necessidade deles, né? Então, como a gente vive numa época, não acho que esse seja um problema só do nosso tempo, mas ele é acentuado por características muito próprias da nossa época, né? Do fenômeno das bolhas, né? Dessa experiência do silenciamento da voz dissonante, do apagamento do outro que pensa diferente da gente. Como a gente vive num tempo muito propício para isso, é muito fácil a gente ou se esquecer que a empatia é necessária, ou achar que a gente só precisa ser empático com quem é igual. E essa empatia não requer da gente um esforço, né? A beleza da vida está exatamente nisso, né? Da gente buscar esse solo comum sobre o qual todos nos encontramos em alguma medida e dizer assim, a partir daqui a gente pode construir. Então, a gente reafirmar esse lugar, que é uma fala muito cristã, né? Esse lugar que nos ensina a ter tolerância, a ter respeito, a reconhecer e defender a dignidade de todos. Isso é muito importante, não é pouca coisa. Isso, inclusive, voltando aqui para a questão da saúde, batermos nessa tecla, inclusive, é uma forma de garantirmos a qualidade da saúde mental das pessoas, porque tem gente que perde a saúde exatamente porque há algo constante de intolerância, de respeito, tem a sua dignidade roubada, subtraída. Sim. Falando, inclusive, numa sociedade que lida com desigualdades tão grandes como a nossa, né? Exatamente. É um fator envelhecedor, né? Sim. Tecnicamente falando, né? Sim. E nossas desigualdades, é claro que elas determinam também a intensidade dos adoecimentos em camadas diferentes. Sim. Não, inclusive, eu posso estar equivocado, mas acho que eu já mencionei aqui assim, em outras entrevistas no nosso canal, imaginar uma pessoa, né, de um carente, assim, né, de classe social bem baixa, né, que lida com condições de relação de trabalho assim, extremamente desfavoráveis, né, com uma pessoa invisibilizada, né. Imagina, ela encontra na igreja um lugar onde ela deixa de ser ninguém e passa a ser chamada de irmão, de irmã, né? Cara, isso aí tem uma potência gigantesca na vida da pessoa. Sim. Né? Uma pessoa que recebe um abraço, né? Exato. Uma pessoa que ouve alguém falar assim para ela, você tem valor, Deus te ama. Que são falas que quem cresce num ambiente de muito afeto, ambiente familiar, ou quem vive num contexto social, onde bons afetos são trocados, talvez essas falas, elas sejam falas quase que triviais, mas imagina uma pessoa que cresce ouvindo que a vida não tem sentido, que não sabe por que ela está aqui, que ela não foi desejada. Então, quando ela chega num espaço onde verdadeiramente ela ouve alguém dizer a ela que ela importa, que ela tem valor, isso pode ser muito transformador para o curso da vida dessa pessoa. Né? Isso não tem a ver com um discurso demagogo de um púlpito. Isso às vezes tem a ver com um abraço na porta.
de oi irmão, que bom que você está aqui de novo. Uhum. Isso tem a ver, às vezes, com uma pergunta que é a retomada da conversa da semana anterior, que é, e seu filho melhorou? Uhum. Então, uma pessoa que é invisibilizada, né, no ambiente que ela vive, se ela chega num espaço que alguém diz assim, seu filho melhorou, a primeira coisa que passa pela cabeça dela provavelmente é, caramba, você se lembrou? Isso não é qualquer coisa. Sim, sim. Eu lembrei daquela música, um hino bem conhecido, né? Você tem valor, o Espírito Santo está em você, né? Exatamente. Imagina, cara, a pessoa semanalmente escutando aquilo ali. Como isso não pode mudar, assim, né? A maneira dela de ir para a vida. Exato. Daniel, assim, fazendo um pouco meio girada de chave na nossa conversa aqui, né? A gente começou, você mesmo começou, né, dizendo, sabendo que a igreja tem algumas coisas, peraí, vamos focar, né, no positivo, no impacto positivo. Nós sabemos, né, que a igreja evangélica assume, lida com certos dogmas e isso também tem os efeitos, impactam nas relações, né, como as relações se dão dentro das comunidades. Como é que você vê assim, algumas concepções teológicas que têm reforçado preconceitos sociais sobre saúde mental? Como você vê isso acontecendo ou não? De que maneira? Claro, não tem dúvida. Vejo isso acontecendo menos do que acontecia, mas ainda vejo isso acontecendo numa medida que faz com que seja muito importante a gente falar sobre o assunto, né? Então, assim, hoje, talvez por essa importância que o tema da saúde mental na nossa sociedade, desde a pandemia, a gente vê mais espaços religiosos nos quais as pessoas tentam desconstruir leituras que ficaram cristalizadas no imaginário evangélico. Leituras como depressão à falta de Deus, se você está passando por essa ansiedade é porque você não confia em Jesus. Então, a estigmatização de questões de saúde mental, ela está cristalizada no imaginário evangélico, porque ela é resultado ou de discursos de décadas e de séculos, ou de silêncios de décadas e séculos, ou dos dois, na verdade, né? Então, discursos distorcidos, pautados na ignorância e no preconceito, ao lado de silêncio em relação a muitas coisas, esse conjunto fez com que uma série de dogmas fossem extremamente prejudiciais à promoção da saúde psíquica das pessoas. Então, não tem a menor dúvida de que isso é um fato. E de que dá trabalho desconstruir essa lógica e propor algo alternativo, né? Que não é inédito, mas que talvez sejam só leituras que estivessem abafadas por causa dessas outras vozes e dessas outras falas tão violentas, né? Eu quero classificá-las como violentas. Acho que é importante a gente ter dimensão do peso dos efeitos dessas falas. Né? E quando a gente diz coisas, por exemplo, você precisa confiar em Deus, cara. Essa depressão aí é um pecado. Essa pessoa que já tem um peso invisível, mas avassalador nas suas costas, um outro caminhão é despejado sobre si, né? Então esses discursos são muito violentos. Então a igreja que pode promover saúde, ela também é uma igreja que pode adoecer. Então ela deve promover saúde, mas se ela não tomar cuidado, ela pode adoecer e muitas vezes adoece. Não, esse último exemplo que você mencionou, para mim, entra numa categoria muito parecida da mulher, da esposa violentada que vai procurar suporte na igreja e a liderança fala, não, volta para casa e ore pelo seu marido, né? Isso. Cara, acho que merecia uma resposta melhor, né? Exatamente, né? O vamos orar é uma conivência com a violência sofrida, né? Da mesma forma que isso que você está sentindo é falta de fé, é uma violência que é acrescida ao sofrimento agudo que aquela pessoa tem. E eu acho que é muito importante a gente falar, e essa é uma tecla na qual eu tenho batido muito, sabe, João, das conversas sobre saúde mental em igrejas, que é a gente não tem crise de tomar um remédio de colesterol se o colesterol estiver alto, a gente não tem crise de tomar um remédio para controlar a pressão ou de colocar um gesso se quebrar uma perna. Mas a gente tem crise com antidepressivo, ou com ansiolítico, ou com estabilizador de humor, ou com qualquer outra medicação que tenha a ver com saúde mental. Isso só tem a ver com preconceito, com ignorância, com estigma. E a fé pode ser um aliado
na promoção de saúde. A gente passou um tempo aqui falando sobre como as igrejas promovem saúde e como a espiritualidade, a gente passou a igreja, mas o cultivo de uma espiritualidade, né? A crença em algo, a prática da oração, da meditação, como essas coisas, elas são também muito importantes para a promoção da saúde mental, né? É importante frisar isso tudo também. Agora, nada disso é substitutivo ao tratamento medicamentoso, tratamento psicológico que precisa acontecer sempre que alguém se encontra num lugar de angústia que leve a isso, né? Então, eu acho que é importante a gente frisar assim, a igreja não precisa ser a solucionadora de tudo, né? Ela pode ser um caminho até onde alguém chega e onde esse alguém vai ouvir assim, ó, agora vai procurar um médico. A gente está aqui para te abraçar como igreja, mas assim, a gente pode fazer alguma coisa por você, eu tenho um profissional que você pode, já tem um médico que cuida de você, eu tenho um terapeuta, sabe? Porque é isso, a fé não é um caminho alternativo. Sim. A gente está enfatizando aqui o papel da igreja, né? Mas às vezes as pessoas estão nos escutando, podem pensar assim, nossa, mas eles estão confundindo prática da espiritualidade com a igreja, a instituição, né? Mas assim, só para colocar um dado, né? A igreja, uma pesquisa feita em São Paulo, uns anos atrás, né? Das pessoas que participavam de alguma associação, 70% participavam da igreja evangélica. Né? Então, tipo, a instituição, a igreja evangélica, tem uma capilaridade no tecido social brasileiro, né? E através dessa capilaridade levam a prática espiritual que é extremamente difundida. Né? Extremamente difundida. Né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é claro que essas falas aqui nossas, né, a nossa conversa, é porque ela tem esse recorte, mas é claro que o que a gente está dizendo não é, volto a dizer, né, mencionei ainda assim, não são experiências exclusivas da igreja, né? Mas, bem, eu falo a partir do lugar onde eu vivo, né? O olhar que eu trago tem a ver com a instituição a qual eu pertenço. E eu acho que é importante a gente frisar isso, né? Sem perder a capacidade crítica, eu acho que é importante a gente frisar o quanto esses espaços são espaços que contribuem. Sim. E, assim, continuando a falar nessa linha, né, de dogmas, né, e talvez prejuízos, né, à saúde, eu já mencionei aqui ano passado, né, a questão do abuso e tal. Inclusive aqui no âmbito do projeto, aqui no Observatório, a gente já fez um evento sobre abuso, né, sofrido por mulheres, e gravamos uma entrevista, inclusive, foi super legal, né, porque realmente, né, algumas igrejas ainda têm pecado, né, pecado no sentido amplo da palavra, né, tem faltado, né, nesse suporte a mulheres que sofrem violência, né. Mas existem outras pedras de toque aí nessa questão dos dogmas que são muito caras para muitas igrejas, né? Por exemplo, divórcio, né. Isso é uma situação que pode gerar, né, um desgaste emocional muito grande, né, dentro da comunidade. Não é dentro da comunidade, as pessoas que passam, né, por essa experiência, né? Sim. As suas comunidades de fé. Concordo com você, e acho que há outros temas também que a gente poderia elencar, João, e eu penso que talvez isso se explique, não uma justificativa, obviamente, mas assim, talvez se explique porque muitas vezes a igreja está mais preocupada em proteger os seus dogmas do que em acolher as pessoas que passam pelos seus espaços, sabe? Então, a gente precisa cultivar uma sensibilidade em relação à dor alheia, à sacralidade da vida alheia, né? Às vezes deixar as nossas discussões sobre dogmas em segundo plano para acolher pessoas que chegam a nós e que às vezes vencem batalhas internas duríssimas para chegar até nós e que quando chegam, muitas vezes por falta de sensibilidade, são acachapadas, esmagadas. Assim. Então é isso, né? Acho que o silêncio em relação a certos temas, pelo medo de
que as nossas falas vão gerar, que vão gerar assim, alguma sensação diferente, assim, muito heterodoxa. Acho que às vezes há uma preocupação excessiva, sabe, com essas questões que são importantes, mas assim, nós estamos lidando com a vida das pessoas, né? Então, a gente não lida com o tema do divórcio, a gente não lida com o tema da violência, a gente lida com pessoas que estão envolvidas com isso. É claro que os temas estão ali. E falar sobre os temas é importante em uma medida. Mas, assim, a gente está lidando com as vidas das pessoas. Né? Então, como que a gente faz? Eu acho que essa é a questão, né? Como que a gente faz para que as experiências das pessoas, porque as experiências são reais, fazem parte da vida. E a igreja está inserida na sociedade. Então, tudo que acontece nos outros espaços seria muita ingenuidade ou muita arrogância a gente achar que não acontece nos nossos espaços. Né? Nos nossos espaços, como é que a gente pode fazer para que o nosso cuidado com essas pessoas seja um cuidado tal que a gente não aumente o sofrimento e a agonia e a dor, mas pelo contrário, diminua, acolha a pessoa no seu sofrimento, na sua dor e minimize a agonia pelas diferenças de vidas. Né? Porque é exatamente isso. Então, às vezes, acho que a gente trata temas mais do que de vidas, a gente trata temas, sabe? E, assim, nessa mesma linha, né? Você já mencionou aqui, mas para a gente enfatizar, né? Depressão e suicídio são falta de fé? Não, em absoluto. Em absoluto. A depressão é uma doença, ela tem um componente químico, ela tem fatores ambientais, ela tem uma predisposição genética, muitas vezes. Então, assim, há uma multiplicidade de fatores que levam as pessoas a desenvolverem um quadro de depressão e ela precisa ser encarada como tal. Não tem absolutamente nada a ver com fé, nenhuma relação com fé. E sustentar essa ideia, né, equivocada, mas muito difundida, de novo, só aumenta o fosso, o buraco, o abismo, no qual muitas pessoas já se encontram. Então, acho que é muito importante frisar para as pessoas que sofrem que assim, o fato de elas estarem atravessando um quadro depressivo, em nada fala sobre a qualidade ou a veracidade da sua fé. Suicídio também, no mesmo lugar. Né? A gente precisa parar de acrescentar dor a uma família, por exemplo, que já está sofrendo de forma aguda, uma dor assim, que vai ter a duração de uma vida, pela perda de um ente, sabe, que nesse lugar de desespero tão profundo como estava vivendo, entendeu que tirar a própria vida seria a última saída, e cometeu esse ato trágico, drástico. A gente precisa tirar dessa família essa dor de ainda dizer assim, faltou Deus, dizer onde essa pessoa está, isso é tão violento, sabe? Para onde essa pessoa vai, que direito a gente tem, né, de chancelar destinos, mesmo que a convicção da pessoa conceba céu e inferno, né, como para uma parte da cristandade, ele também tem de chancelar destinos e dizer onde alguém está. Então, o suicídio também não é falta de fé, o suicídio é uma resposta trágica, última e irreversível, obviamente, de alguém que está num quadro assim, também de angústia de dor tão profundo que não consegue ver outra saída. A gente precisa saber lidar com essas coisas de tal forma que a gente lide, no caso do suicídio, né, com ideações suicidas, com humanidade, e devolva essa pessoa de volta para a vida, quem tem ideações suicidas, né, e obviamente não cometeu, e para a gente saber lidar com famílias com vítimas de suicídio de forma humana, para não aumentar a dor dessa pessoa, mas acolher, porque a fé não é o recorte que a gente precisa fazer para ler esses episódios. Que legal. Daniel, estamos chegando no final do nosso bate-papo, né? Poxa, se eu puder fazer essas reflexões finais aí, né? Um fechamento, né, dessa relação entre espiritualidade, né? Aqui especificamente a gente conversou a igreja evangélica, né? Promoção da saúde mental. Acho que, bem, bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez essa conversa, a possibilidade de a gente falar sobre isso, sobretudo nesse recorte, sabe, de igreja, volto a dizer. Isso é muito rico e muito importante, muito importante. Eu acho que a
ainda há um letramento em curso, e sempre haverá necessidade dele, obviamente, nessas questões da espiritualidade e da saúde mental. Gosto de frisar que se eu faço um quadro de 20 anos para cá, né, que foi de quando eu comecei a falar nessa área, a gente já avançou tanto, hoje a gente já pode falar com mais franqueza. Hoje líderes religiosos falam dos seus dilemas nessa área com mais facilidade, e eu acho que isso aproxima as pessoas de si. Mas acho que é muito importante a gente enfatizar que a prática da nossa espiritualidade não pode subtrair a nossa humanidade, né? Então a gente precisa conceber nas igrejas evangélicas um tipo de espiritualidade que não roube de nós a nossa humanidade. Até porque o modelo da nossa espiritualidade é Jesus Cristo de Nazaré, um homem, a quem nós chamamos de Senhor e Deus, mas o Deus em figura humana. Então, os cristãos vão falar, ele é o Deus em figura humana. Então Deus se expressa aos homens para a tradição cristã na face de um homem. O nosso modelo de espiritualidade não subtrai a nossa humanidade. Então, quanto mais encharcada de humanidade for a nossa espiritualidade, sim, mais possibilidade a gente tem de viver uma vida com qualidade, o que inclui com saúde, inclusive psíquica, né? Então, que essas conversas, como a que a gente está tendo aqui agora e tantas outras, fomentem assim, nas pessoas, nas igrejas, o desejo de viver uma espiritualidade tão humana que o cuidado da saúde não vai ser periférico e não vai ser vergonhoso, mas vai ser assim, central, necessário e promotor de vida mesmo. No próximo episódio traremos aqui mais uma pessoa convidada para falar sobre evangélicos e sociedade. Não percam! Antes de terminarmos, queremos lembrar a todos vocês para nos seguir no Observatório Evangélico e Sociedade nas redes sociais. Acompanhe a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, né, e fiquem por dentro das novidades e dos conteúdos que são produzidos aqui. Procure por @observa_evangélicos e não deixe de nos seguir. Tá? Queremos ouvir a sua opinião também, né? Se você tem perguntas, sugestões de temas ou até mesmo convidados que gostaria de ver por aqui, mande sua mensagem para a gente. Sua participação é fundamental para enriquecer esse espaço de diálogo, né? Estamos esperando você e nos vemos por lá. Um grande abraço, até a próxima.